Mas afinal, eu tenho que deixar de acreditar em Deus quando eu começo a estudar física quântica, expansão da consciência? Por que a gente não ouve falar sobre Deus e principalmente sobre crer nesse ser quando a gente começa principalmente a fazer cursos, seguir pessoas que falam sobre manifestação e de que o poder da sua mente é o suficiente para que você conquiste e manifeste tudo na sua vida? Onde é que fica Deus nessa história quando a gente ouve muito por aí que você é o principal criador da sua vida, da sua trajetória? Bom, eu venho de uma família, venho de uma infância e de uma realidade bem cristã, como a maioria das pessoas. E aí, quando você entra nesse mundo de autoconhecimento, muito é falado sobre você assumir o controle, o poder, você manifestar, você co-criar, tudo isso. E aí, eu entrei muito em parafuso em vários momentos, me perguntando, tá, mas e Deus? Como é que funciona? Eu não posso mais acreditar em Deus? Ou será que essas técnicas que eu tô fazendo, tô mexendo com forças que são ocultas, eu tenho que deixar de acreditar em Deus para poder acreditar em mim? Como é que funciona, né? Então, eu acredito que muitas pessoas tenham a mesma dúvida que eu tive e muitas vezes ainda me pego tendo, porque é muito fácil a gente cair em certas armadilhas do ego. E eu não digo especificamente sobre professores, gurus, cursos especificamente. Mas a gente mesmo ou duvida tanto de si ou acha que é tão poderoso que não consegue enxergar o que vai além do que está nesse nosso próprio mundinho aqui particular. Desde que eu comecei nessa jornada, igual eu falei para vocês, faz mais ou menos uns 10 anos, eu nunca deixei de acreditar em Deus, eu nunca deixei de acreditar que eu era protegida por algo maior. Eu sempre me senti muito filha de Deus. Eu nunca senti essa necessidade, eu nunca quis me bastar. Ah, não, eu vou manifestar o poder da minha mente, eu não. Eu sempre senti que tinha uma energia, uma força, e que eu gosto de chamar de Deus. Em muitos lugares você vê, chame de universo, chame de centelha divina, chame do que você quiser. Eu sempre gostei de chamar de Deus, tá? Porque pra mim isso é familiar, é aconchegante, é acolhedor. Então eu nunca deixei de acreditar que eu tava sendo protegida por algo maior. Você fala, poxa, mas aí você aprende tanto que o poder tá em você. Sim, o poder tá em você. Deus está em você, sim, Deus está em você. Só que para mim o ponto de virada crucial foi entender que nós, como seres humanos aqui, a gente só vê um pedacinho. A gente é muito limitado por causa do nosso ego, por causa das nossas condições humanas. E Deus vê tudo. Sabe quando você tem um livramento em que você só vai descobrir depois? Eu já vi Deus me tirar de cada enrascada. Nossa, se eu não tivesse ficado mais 5 minutos ali, teria acontecido alguma coisa comigo, ou me livrou de um assalto, me livrou de uma situação onde eu estava em perigo. A gente não sabe onde a gente está, então eu tô aqui no meio da rua. Eu não sei se vai vir um assaltante. Deus tá vendo tudo, e aí ele sabe, então peraí, deixa eu fazer o farol abrir pra ela poder atravessar e fugir do ladrão, e não tá perto do ladrão, uma coisa assim. Eu tenho certeza que se você olhar pra trás, você vai ver várias situações na sua vida onde você teve livramentos que você não estava sabendo. Então, eu acho que é muito pequeno e muito pouco, e até egóico de nós achar que a gente tem 100% do controle da situação. Então, para manifestar algo, basta eu pensar ou eu crio a minha realidade 100%. Legal, mas quantas vezes você não quis alguma coisa muito, eu quero muito, muito, muito isso, ou você não conseguiu, e lá na frente você viu, nossa, que bom que eu não consegui aquela coisa, porque tinha algo melhor para mim, ou aquilo lá no fundo era uma enrascada. Porque Deus tem o cenário completo, enquanto nós humanos temos apenas um recorte. Então, eu não consigo imaginar a minha vida sem um ser que tem esse acolhimento, essa sensação de que eu não estou sozinha, de que eu estou protegida, de que vai dar tudo certo. Porque se tudo depender 100% da minha mente, minha filha, sei lá o que vai acontecer, porque a gente passa por tanta ansiedade na vida. E assim, eu tenho inúmeros exemplos que eu posso trazer depois pra vocês, de situações onde simplesmente literalmente caiu do céu. Uma pessoa me procurou e aí era um emprego ótimo que eu não estava procurando, mas que eu senti que foi uma bênção de Deus e eu aceitei. E aí depois eu fui ver, nossa, realmente foi uma bênção estar aqui nesse momento. Eu não estava procurando mais Deus. Não tô falando que a gente deve ficar esperando as coisas caírem do céu, pelo contrário. Mas quando a gente se trabalha, quando a gente alia o autoconhecimento, que é interno, pessoal, intransferível, com a sua fé, com a confiança, com o deixar fluir, deixar Deus cuidar, quando você une isso, as coisas acontecem naturalmente, que é esse chamado cair do céu, que não é cair do céu, simplesmente é
as coisas que foram se encaixando de uma forma que talvez você não tenha percebido e que chegaram num lugar onde, puxa, que legal. Então, para mim, o que mais faz sentido dentro de tudo o que eu vejo, que eu estudo, que provavelmente você também aí faz, é o conceito de cocriação. Eu estou criando junto com Deus. Nós somos uma dupla. Ele faz a parte dele e eu faço a minha. Que caixinha que a gente coloca isso, vai, para simplificar. Não que isso seja colocado numa caixinha, mas onde que eu acredito que Deus atue, e pelo menos para mim é assim. Em confiar que vai dar tudo certo, ter fé, ter esperança, relaxar que Deus tá tomando conta de tudo, o Deus sempre proverá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu preciso cuidar da minha energia, essa é a minha parte. Eu preciso me trabalhar, eu preciso entender ali as vozes da minha cabeça e retomar o controle e falar assim, não, peraí, esses pensamentos intrusivos não sou eu, não vou acreditar neles, peraí. É eu fazer práticas que vão me ajudar a manter minha vibração elevada, é eu fazer terapia, é eu fazer cursos, é eu ler livros, é eu não ficar rolando tela loucamente. Então, tudo isso eu preciso fazer também, para que eu me coloque num lugar, numa frequência, primeiro para eu ter bem-estar de vida e segundo também para eu me conectar mais com Deus. Então, eu não acredito que sejam coisas separadas. E eu tô vendo um movimento, inclusive dentro da espiritualidade livre, que a espiritualidade livre, vamos colocar esse nome. Isso que eu falei pra vocês, expansão da consciência, estudos de autoconhecimento, física quântica, tudo isso aí, eu via antes muito o movimento de, é assim, não, você cria, pá, você sozinho, você tal. O que é uma responsabilidade muito grande, porque a gente tem tanta questão dentro de nós que não deixa com a minha mente pra criar nada não, que o negócio aqui não tá legal. Então a gente via muito isso, e agora eu tô vendo um movimento indo ao contrário, tô vendo muitas pessoas desse local, dessa galera, indo pra um lugar de se reconectar a Deus, a Jesus Cristo, gente, a Bíblia, aquela que tanto se fala, não, porque ela é manipulada, que ela é isso, que ela é aquilo, e aí eu tô vendo pessoas falando, não, gente, peraí, vamos se tornar para Deus. Algumas pessoas sinto que estão sendo mais radicais e saindo de um lugar de, elas, por exemplo, trabalhavam muito com tarô, vi até uma pessoa falando de yoga, né, desenho humano, astrologia, indo para um lugar de radicalismo, onde elas falaram, isso tudo não é de Deus, e só o que é de Deus é a Bíblia. E vejo pessoas que estão conseguindo integrar. É a gente sentir, toda a nossa intuição é tudo que faz sentido pra nós. Então eu vejo esse movimento acontecendo de pessoas se tornando a Deus, colocando ele de novo no cenário de suas vidas, de sua espiritualidade, entendendo que não somos apenas nós. E eu fico muito feliz porque eu me vejo assim, nossa, acho que não sou só eu, né? Porque parecia que por um momento que só eu tava acreditando em Deus, o resto era tipo, não, vamos manifestar, tal. Por isso que eu me sinto até mais à vontade de vir trazer aqui, porque às vezes é uma angústia que você também tá tendo e que eu, vendo o vídeo de outras pessoas, consegui aliviar um pouco e para dizer que tá tudo bem a gente orar, tá tudo bem a gente ler a Bíblia, ao mesmo tempo que a gente estuda a expansão da consciência, física quântica, ao mesmo tempo que a gente faz radiestesia, mexe com astrologia, com cristais, tá tudo bem. O que eu entendi, que foi uma outra chave muito importante também, é de que não existe certo e errado, existe aquilo que faz bem para você, aquilo que faz sentido. A fé, a confiança, ela é uma só. Então não importa se você acredita na sua centelha dentro de você ou se você acredita em Deus. Se você tem fé nessa energia que não tem nem palavras, é o importante, porque é assim que você tá se reconectando com isso tudo, que pra mim é Deus, e que pra mim tem um olhar muito mais amplo e profundo do que apenas eu aqui pequena, como ser humano, porque por mais que eu entenda que eu tenho meu poder e que eu se manifeste e que tudo isso tá ao nosso alcance, muitas vezes não sei muito bem o que eu quero, não sei muito bem se aquilo é o melhor pra mim, não sei se aquele caminho é o caminho que Deus também deseja. Então é tirar um pouco esse peso das nossas costas de eu sou responsável, eu vou materializar, isso, aquilo. Não, às vezes existe um plano maior que Deus traça e que depois lá na frente você entende. Às vezes eu entro numa discussão com a minha mãe sobre isso, ai não, porque Deus tá dentro de você e o poder tá em você. Pra ela isso faz muito sentido. E pra mim faz muito sentido eu entender que não é que Deus está fora de mim e também ele não está separado de mim, mas é algo que não é limitado à minha mente, aos meus sentimentos. Ele é a minha intuição de forma mais aflorada. Eu não preciso discutir com minha mãe, com você, com qualquer um sobre quem está certo e o que está errado. O que faz sentido no seu coração é o que precisa prevalecer. E a minha intenção com esse vídeo é, se você está sentindo uma angústia dentro de você, que acha que você não pode pedir para Deus, que você tem que estar no controle, que você precisa estar sempre com a mente ótima para manifestar, que senão você manifesta com as ações, calma, é um respiro aqui, é um vamos junto, porque tem alguém olhando por nós, cuidando de nós, sabendo, provendo, acolhendo, e é que a gente pode relaxar, sabe? Que a gente pode entender
que se der errado tá tudo bem, se eu tiver com a vibração baixa, não é que eu vou manifestar coisas ruins, não. E aí a gente se tira esse peso, porque muitas vezes a espiritualidade nos coloca nesse lugar de você se sentir pressionado, principalmente para pessoas ansiosas igual eu. Eu tô sempre me cobrando muito, esperando muito de mim, querendo que as coisas aconteçam. Eu tô sempre, vamos, não posso descansar, o tempo tá passando, eu preciso estar sempre estudando, eu preciso estar lendo, eu não posso perder tempo na vida. Então, quando você se tira essa carga dos ombros e quando você olha para Deus, seja para cima, para dentro, você tá olhando para si mesmo de uma forma menos egóica e mais espiritual. Eu gosto muito de orar para Deus. Eu gosto muito de ver o poder dele e a presença dele na minha vida. Às vezes eu não manifesto aquilo que eu quero e tá tudo bem, porque eu sei que Deus está no comando. E isso dá um aconchego muito grande de alma. Porque no final das contas, mais do que tudo eu me sinto protegida. É muito doido, eu sempre tenho uma frase que eu falo, Deus protege os loucos. Sabe quando você, inocente, faz alguma coisa e aí você fala assim, nossa, eu não devia ter feito isso, mas você não sabia? Tipo assim, tá andando numa rua muito perigosa, mexendo com o seu celular e não acontece nada com você, só porque você não sabia que ele era uma rua perigosa. Então você tava na inocência mexendo no seu celular e aí Deus protege esses loucos aí. Esses, sem noção, que a gente quer sem noção. Já dizia ali mesmo na Bíblia, né? Perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus já dizia, então era em outro contexto, tudo bem, mas eu acho que dá pra gente encaixar aqui também, né? Anda na rua ali tão na inocência, tão sem saber, e aí Deus tem que falar, opa, querido, peraí, deixa eu te proteger aqui, porque você não sabe que você está numa rua muito perigosa. E aí depois te falam, ai, aquela rua lá, ó, cuidado, tem muito assalto. É capaz de você ser assaltado com o celular aqui dentro do corpo, só porque você ficou... Ai, meu Deus, vou ser assaltada porque essa rua é perigosa. Ou a gente tá fazendo mal pra uma pessoa, a gente não sabe nem que tá fazendo mal pra ela. A gente só tá, tipo, reagindo a um trauma, a uma crença que, sabe? Então, existem tantas coisas ruins que acontecem nessa terra que elas só ocorreram porque aquela pessoa que fez aquele mal também sofreu outro mal. E ela só estava reagindo inconsciente. O Eckhart Tolle fala muito disso nos livros dele. Fala assim, você não tem que ter raiva da pessoa que está inconsciente, que está dentro ainda daquele véu onde ela está muito presa pelo ego, o ego domina ela. Você não tem que ter raiva, discutir com o cara que está lá na internet falando sobre política, aquelas coisas bem extremistas, sabe? Quando você conseguir ter um olhar de consciência para alguém que está inconsciente, não se acha superior ou acha que você tem que impor a sua verdade para ele, mas tenha compaixão e entenda, ele só está inconsciente. Então, Deus, eu acredito que olhe pra gente muito com esse olhar também. Muitas vezes eu tô fazendo as coisas e é minha ansiedade falando. Não sou eu não queria estar agindo daquela forma, eu não queria estar com raiva, eu não queria estar, às vezes, tratando mal alguém que está perto de mim, que eu amo, mas que eu fiz porque eu inconscientemente comecei a repetir um padrão ali e fui grossa e nem percebi. Eu faço tanta coisa que eu não gosto, gente. Eu não gosto de me colocar como inferior a Deus, muitas vezes dentro de religiões, né? Isso é porque eu não tô falando de religião, né? A gente tá falando de Deus, assim, a nossa relação particular com Ele, mas a gente é tão colocado como, é porque eu sou inútil, né? A gente tinha que se colocar como um subservente não digno. Não, a gente é digno, sim, porque Deus nos ama, isso já nos traz dignidade. Mas também não num lugar de igual para igual, porque não somos iguais a Deus, mas somos Deus, somos partículas de Deus. Então, a gente é digno e a gente merece. Uma das minhas maiores dificuldades dentro de todo o meu desafio de autoconhecimento é me permitir merecer as coisas boas. Eu tô sempre me colocando num lugar que não, gente, eu não posso, sabe? Se alguém tá sofrendo, ou eu não posso ser feliz. Síndrome de boazinha, todas essas síndromes que a gente já ouve falar. De impostor, tudo isso eu faço. Mas se não fosse Deus ter misericórdia da minha vida e de entender que eu erro e de entender que eu ainda preciso aprender muito e de que eu, por mais que eu estude, eu cometo erros todos os dias, eu me deixo pegar, eu sei que o ego é uma armadilha, eu caio toda vez, mas eu levanto. Se não é Deus ali, eu me sinto muito sozinha nessa jornada, então eu não consigo conceber uma vida onde eu não tenha Deus nela. Eu não consigo entender como uma pessoa tá com uma mãe, um pai, um parente no hospital, um filho no hospital e não ter fé, não ter pra quem pedir. Deus salva a vida dessa pessoa que eu amo. Eu não consigo me ver como ser independente que cria sozinha a partir do poder da mente. A gente pode? Pode. Se você tem muita confiança em si, você consegue? Consegue.
Tem tanta pessoa ruim conseguindo tanta coisa por aí, né? Mas é problema deles. Eu não quero entrar nisso. O que eu posso dizer é dentro da minha jornada. A autoconfiança incrível que essas pessoas têm, sim, invejável. Talvez seja uma coisa que eu inveje, de verdade. Eu falo, nossa, eu queria ter essa confiança de falar, eu vou, faço, aconteço. Mas não ao ponto de achar que eu sou suficiente e de que não existe um poder supremo que criou tudo isso. Eu sou Deus, mas eu sou uma partícula. E Ele age através de mim. Ele ama através de mim. Ele está em mim. Você pode não concordar, você pode escrever comentários falando isso ou aquilo, e tá tudo bem, porque pra mim não é sobre estar certo ou tá errado. Novamente, né? Tô enfatizando isso. Porque pra mim o que basta é fazer sentido pra mim. E se faz sentido pra você, ou o que seja lá o que faz sentido pra você, o que aquece seu coração é o que importa. Então busque aquilo que faz o seu coração vibrar, sendo você acreditar que existe ou não existe Deus dentro de você, fora, Bíblia, não Bíblia, física quântica, não importa. Tô compartilhando como faz pra mim e eu te sugiro só que você olhe e entenda o que faz dentro de você. E hoje eu entendo de uma forma um pouco mais, voltei a olhar ele de uma forma um pouco mais clássica, me tirando desse lugar de 100% criadora para a co-criadora junto dele. E eu espero que para você Deus também faça sentido da forma tão bonita quanto faz sentido para mim. Um beijo.